Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à aula 22 do curso de Cálculo Numérico em Octave. Bom, nós estamos já no fim do nosso curso de Cálculo Numérico computacional no Octave e hoje eu quero tratar de um assunto bastante importante, pessoal, principalmente para o pessoal da física e da engenharia, sobretudo engenharia elétrica, né, engenharia civil, que são as funções de Bessel. São funções muito importantes da física matemática. Elas aparecem com bastante frequência, tá? Em quase todos os campos aí da física. Então, é uma equação ubíqua, né? Que é a equação de Bessel, que é uma equação diferencial de segunda ordem, cuja solução é uma combinação linear de funções de Bessel, tá certo? Então, pessoal, as funções de Bessel, elas aparecem em problemas de eletromagnetismo, vibração de membranas, tá certo? Telecomunicações, problemas de radiação, enfim. E hoje nós vamos então conhecer, tá? Nós não vamos, claro, né, não é o objetivo dessa aula, resolver a equação de Bessel. Essa resolução eu quero fazer num curso de Física Matemática, que em breve eu irei iniciá-lo, tá? Em breve iniciarei esse curso, e lá sim a gente vai pegar a equação de Bessel, vamos resolver, conhecer essas funções de Bessel, as suas propriedades, tá certo? E aqui então vocês estão diante da equação diferencial, tá, de Bessel. E a solução, né, uma família de soluções, então, que é uma combinação linear da função jn de x e yn de x. Então, a jn de x é essa função, né, que está expressa aqui em termos dessa série de potências. Então, k de 0 a infinito, menos 1 elevado a k, x sobre 2 elevado a n mais 2k, dividido por k fatorial, n mais k fatorial. E essa outra função, pessoal, era um pouco mais complicada, yn de x, ela é expressa em termos aqui da função jn de x e j-n de x, tá? Então a gente vai estudar, bom, essas funções são as de primeira espécie, tá? Que são as mais utilizadas na física. Tem também as funções de Bessel de segunda espécie, que veremos logo depois. E quando o n é inteiro, pessoal, você tem essas propriedades aqui. Então, j menos n de x é menos 1 elevado a n, jn de x, e y menos n de x é menos 1 elevado a n, yn de x, tá? Bom, vamos, pessoal, aqui já no Octave, eu quero mostrar para vocês como que nós podemos visualizar as funções jn de x. Então, eu quero fazer o gráfico, tá, dessas funções jn de x, para vocês, então, visualizarem as funções de Bessel de primeira espécie, né, jn de x. Então, o arquivo aqui eu salvei como... Então, pessoal, aqui vocês veem o código, tá? Bastante simples. Então, o Octave, ele dispõe de uma função Bessel J de n e x. Então, n aqui é a ordem, né? A variável x. Então, como eu quero plotar as funções de Bessel J0, J1, J2 e J3. Então, o meu n, eu faço variá-lo de 0 até 3, então, através do laço for, né? Então, para n de 0 até 3, faça essa função e plote essa função nesse intervalo aqui de 0 até 20, tá ok? Então, um código bastante simples, eu já vou pedir para executar. E ele vai gerar o gráfico aqui das funções de Bessel jn de x, tá? Para n de 0 até 3. Então, a gente vai visualizar o j0, o j1, j2 e o j3, tá ok? Essas funções, elas são funções aí, elas lembram um pouco o oscilador harmônico amortecido, pessoal, tá? Então, elas apresentam uma oscilação. Deixa eu só aumentar um pouco o tamanho para vocês aqui. Eu acho que no vídeo não dá para enxergar direito. Então, vamos aumentar aqui a fonte. Vamos executar novamente.
Bom, então olha só, aqui em verde, pessoal, vocês, bom, eu poderia ter colocado uma legenda, em verde vocês veem a função J0, tá, de x, a J0 ela começa em 1, é a única função de Bessel que começa em 1, as outras começam em 0, tá? E em azul vocês veem aqui a J1, tá, de x, nesse vermelho, tá, vocês veem a J2, e nesse azul mais escuro, vocês veem a J3, tá? Então, esse é o comportamento aí das funções de Bessel Jn, tá ok? Bom, o que a gente vai fazer agora, pessoal? Nós queremos observar o seguinte, nós queremos determinar os zeros da função Jn de x. Em física, inclusive na aula sobre raízes de uma função, lá no final dessa aula eu explico, né, eu mostro um código para vocês obterem os zeros da função de Bessel, porque nós precisamos desses zeros para calcular os mínimos da difração da luz numa fenda circular, né? Funções de Bessel também, como eu já falei, aparecem aí no campo do eletromagnetismo, em particular na teoria de difração, tá? Numa abertura circular. E aí, às vezes, pessoal, é importante nós conhecermos as raízes, né? Os primeiros zeros da função de Bessel, tá? Então, eu elaborei um código aqui com o nome de raiz. Vamos abri-lo aqui. Raiz ou raízes, eu não me lembro agora qual é o nome dele, acho que é raízes. É esse aqui. Então, olha só, é um código também bastante simples, até mais simples do que aquele que eu mostrei na aula sobre raiz de uma função, né, quando nós falamos sobre o método da abscissão, o método de Newton-Raphson. Então, eu vou querer, pessoal, determinar os zeros, tá, da função Jn de x, tá? Primeiramente, então aqui no script eu elaborei um código, uma função com o nome raízes, né? As entradas é a função f e o x. Esse IAF eu vou chamar de y, então, tá certo? E aí, aqui eu crio um índice, né? Uma variável chamada índices, que vai encontrar, né, aqueles pontos aonde a função muda de sinal, pessoal. Por quê? Quando a função, tá certo? Vamos pegar essa linha verde aqui, né? Quando ela cruza o eixo x, tá? Então ela passa de positivo para negativo. Então o que acontece? Aqui tem uma raiz, né? Esse ponto aqui. Aqui tem uma outra raiz. Então aqueles pontos, tá certo? Nos quais o produto de y de 1 até o penúltimo termo, n de menos 1, tá? Multiplicado por y de 2 até o último termo, né, é menor do que zero, tá certo? Então a gente pega, é como se fosse o y de i menos 1 e o y de i, e o produto deles dois, se for menor do que zero, é porque a função ela está cruzando, né, o eixo horizontal, o eixo x, e ela muda de sinal, tá? Mais vezes menos é menos e menos vezes mais é menos, tá ok? Isso aqui já foi explicado lá na aula sobre raiz de uma função. Aqui um vetor pré-alocado, tá certo? É de 1, né? Uma linha, e aqui é o comprimento desse parâmetro índices, né? E aqui, pessoal, dentro do laço for, então a gente escreve, né, a função, a gente chama a função f0, que vai então encontrar os zeros da minha função f, nesse intervalo aqui, no intervalo de x desse parâmetro índices, né, de k, e o próximo x, que é o x de índices de k mais 1, tá? E aí, então, e o k, ele vai de 1 até o comprimento desse meu parâmetro índices, tá certo? Então, é bastante simples esse código. Eu vou, então, atribuir os valores para x, tá? E eu preciso expressar, então, quem é a minha f de x, no caso é a minha função Bessel, né, j, é o j0. E aí eu vou chamar, então, a função raízes para encontrar os zeros, né, da minha função j0 de x. Então, aqui, para construir o meu vetor x, eu vou usar a função linspace, né, espaço linear.
no intervalo de 0 até 40, com 40 pontos, tá? Vocês depois podem mudar, né, esses valores. Vou aqui chamar a minha função anônima. Aliás, eu vou construir a minha função anônima de x, que é a Bessel J de 0, né? O n é 0 de x. Então, essa aqui é a J0 de x, ok? Ponto e vírgula. E aí eu vou associar a uma variável k, então, a função raízes que eu fiz no código, né? Da minha função f do parâmetro x, pessoal. E aí eu vou pedir para que ele mostre para mim aqui na janela de comandos, por meio da função disp, né? Eu vou colocar aqui J0, tá? De x, entre aspas, simples. E, bom, esse aqui é o meu, é o nome, né? J0. E também vou pedir para que ele mostre a variável k, tá? Que são daí as raízes da minha função, de Bessel J0. Então aqui vocês veem, certo? Os 10 primeiros, né? Ou melhor, os 12 primeiros zeros da função J0 de x. Então o primeiro é 2.4 aproximadamente, tá? Que é esse ponto aqui, ó, 2.4. Depois, olha, esse segundo ponto, né? Um pouquinho mais que 5, passa de 5, então vamos ver, 5.5, né? O terceiro zero, pessoal, 8.65. Vamos pegar essa J0, que é a linha verde, né? Que é esse terceiro aqui, 8.65, e assim vai. Então, nós aí obtivemos os zeros da função, os 12 primeiros zeros da função J0 de x, tá ok? Para encontrar os zeros da função J1, mesma coisa. A gente vai, então, criar uma função aqui, anônima, a de x. Então, vamos chamar a nossa Bessel J. E aí, a ordem, pessoal, da função agora é 1, né? 1 de x, tá ok? E aí, novamente, eu atribuo a variável k, a minha função raízes, de f de x. E aí peço, então, para ele mostrar, né? Vamos já pedir para que ele mostre essas raízes. Então, vamos pedir para que ele mostre os valores de k, né? E aí aqui vocês veem, então, 3.83, 7.01, 10.17. É os zeros da função J1 que aparecem lá na teoria da difração da luz por uma fenda circular, tá? Então, os mínimos de difração por uma fenda circular tem a ver com as funções J1 de x, que são essas aqui, da linha azul clara. Então, primeiro aqui é 3.83, depois 7.01, tá? 10.17 e assim vai. Então, isso aqui é bastante útil, né? Uma forma bastante rápida para você obter. E só vamos obter aqui os zeros, pessoal, da função J2 de x. Então, novamente, chamo aqui a minha função de Bessel J, de 2 e x. E aí, chamo a função raízes f de x. E agora eu vou pedir para... Opa! K... o que ele deu de errado aqui? Tá, eu esqueci de colocar o J na função Bessel. Então, f arroba de x, Bessel J de 2 e x. Isso aqui é bastante comum acontecer, tá? Esse tipo de erro. Então, raízes de fx, ponto e vírgula. E agora eu peço para que ele mostre, então, esses valores de k. E aqui estão, pessoal, os primeiros zeros da função J2 de x, ok? Então, bastante útil isso. Então, isso foi possível por meio desse algoritmo bastante simples aqui, que nós implementamos no Octave. O que eu quero mostrar para vocês agora são as aproximações, né? Então, qual é o comportamento assintótico das funções Bessel, né? As funções de Bessel. Então, quando o n, pessoal,
ou melhor, quando o x é muito grande, tá certo? As funções de Bessel, elas tendem, olha só, vamos voltar aqui nos gráficos, elas tendem a se aproximar de um cosseno, tá certo? Olha que interessante. Então, quando o x é muito grande, nós podemos, tá, aí desenvolver as expressões assintóticas, né, das funções de Bessel. Isso aqui eu vou fazer também no curso de Física e Matemática em breve, tá? Então, a J0 de x, ela pode ser aproximada por raiz de 2 sobre π vezes x, cosseno de x menos π sobre 4. Tá ok? E aqui a fórmula mais geral, né, Jn de x, pode ser aproximada por essa forma que aqui está. Muito bem, vamos fazer, pessoal, então, um código aqui no Octave para nós representarmos, tá, essa função, a Jn de x, por meio dessa fórmula aqui aproximada, né, que dá o seu comportamento assintótico. Eu também vou comparar essa expressão com a expressão do cosseno, tá ok? Para vocês verem que, de fato, para x muito grande, as duas se aproximam bastante. Então, vamos abrir aqui o nosso script. Dessa vez aqui eu não salvei, pessoal. Eu não já fiz o código, então vamos fazê-lo aqui rapidamente. Então, olha só, eu vou supor que o meu n, tá? A gente precisa, então, do n, né, da ordem da função de Bessel. Vamos supor aí que eu quero um n igual a 3, tá? Então, vou fazer a de J3. O que eu preciso escrever lá, então, é essa função aqui, raiz de 2 sobre π vezes x, cosseno de x menos nπ sobre 2 menos π sobre 4, tá? E aí, pessoal, eu preciso, então, mandar plotar, né, essa função Bessel J, tá, de n de x. E eu também quero marcar os zeros, tá, da função cosseno. Então, na verdade, eu vou pedir para que ele plote também o cosseno e marque os zeros da função cosseno, para vocês verem como que se aproximam, né, dos zeros da função Jn de x. Então, vamos lá. Então, inicialmente, eu vou estabelecer aqui o meu n igual a 3. Vou escrever, então, aquela fórmula, tá? A função anônima, né? Que é, então, a raiz quadrada, square root, raiz quadrada de 2 dividido por π vezes x. Bom, como o x é um vetor, então, cuidado aqui, divisão elemento a elemento, π vezes x. Tá ok? Fecho mais um parênteses, ponto, e aí multiplicado, multiplicação elemento a elemento, cosseno de x menos n vezes π sobre 2, menos π sobre 4, tá ok? Então tá aqui a nossa função, que é a que dá o comportamento assintótico para grande valor de x, de Jn de x. Bem, e agora, pessoal, então eu vou pedir para aquele plot, né, mais de um gráfico aqui. Então eu vou dar já o comando hold on, tá? Opa! Comando hold on. E aí é o seguinte, né? Eu vou pedir então para aquele plot, a minha Bessel J. Então vamos lá. Vou usar aqui o comando fplot, tá certo? Vou plotar então a minha função anônima, né? Então eu chamo ela aqui. Dentro da fplot, Bessel J de n e x. E aí eu tenho que definir um intervalo aqui, né, pessoal, que eu quero plotar essa função. Vou definir no intervalo de 1 até 20. 1 até 20. Vamos dar o ponto e vírgula. Bem, aliás, tá certo. Então agora, o que eu vou fazer? Agora, novamente, tenho que pedir para que ele plote essa minha f, e aí no intervalo de 1 até 20. Tá? Aqui, pessoal, o que eu fiz? Aqui ele vai calcular para mim, tá? Apenas a função
no intervalo de 1 até 20. Aí eu tenho que pedir novamente para que ele plote essa função no intervalo de 1 até 20. Eu também quero que ele plote, tá, na forma de pontos, os zeros da função cosseno, pessoal. Olha, quais são os zeros da função cosseno? Né? A função cosseno, ela tem zeros aonde? Né? Ela tem, digamos, quando você tem um número inteiro, tá certo? Um número inteiro k, digamos. Então, quando você tem um número ímpar, vezes π sobre 2, tá certo? Aí você tem os zeros da função cosseno. Então, quando o k, quando o argumento desse cosseno ele for, né, do tipo k mais meio vezes π, então para k igual a 0, 1, 2, 3, né, ou seja, 2k mais 1 vezes π sobre 2, então eu tenho os zeros do meu cosseno. Tá? Então, como nós estamos pegando essa jn de x, então o que está entre parênteses aqui, x menos n π sobre 2 menos π sobre 4, isso tem que ser igual então a 2k mais 1 vezes π sobre 2, tá certo? Ou seja, pessoal, esse x ele tem que ser igual então a 2k mais 1 vezes π sobre 2, né? Mais n vezes π sobre 2 mais esse π sobre 4. Tá? Esses são os zeros da função cosseno, né? Isso aí para a gente relembrar lá do ensino médio, tá certo? Então, eu vou atribuir a uma variável r os zeros da função cosseno. Então, como eu já falei, vou colocar aqui a expressão 2k mais 1 vezes π sobre 2, tá certo? Mais n vezes π sobre 2, e mais π sobre 4. Π sobre 4. Deixa eu fazer um comentário aqui. Isso aqui, então, são os zeros da função cosseno. Tá? Vocês podem conferir daí, né, para um k de 0, 1, 2, 3, 4, tá? Exatamente isso dá os zeros da função cosseno. Bem, eu vou pedir agora, então, para que ele plote, tá? Através da função plot, esses meus pontos, né, R, tá? E 0. Então, para x igual a R, né, e y igual a 0, ou seja, esses pontos vão estar em cima do eixo x. O estilo do marcador, pessoal, bolinha, tá? E aqui eu vou colocar o tamanho, né, do meu marcador, marker size. Vou colocar um tamanho 3. Vou colocar marker edge color, que é a cor da borda, né, desses marcadores. Vou colocar um vermelho. E também vou colocar aqui a cor de preenchimento, né, marker face color. Vou colocar uma cor também vermelha, tá? Então, todas as funções nós já vimos nas aulas aí sobre gráficos. E aqui eu vou dar o comando, então, hold off, né, hold off, tá certo? E aí, bom, aqui, pessoal, esse k, então, eu não defini, né? Eu preciso definir o meu k aqui em cima, tá? Então, eu vou definir aqui o meu k de 0 até 4, tá certo? O meu k, eu vou supor que ele vai de 0 até 4, tá certo? E então ele vai me plotar aqui 5 pontos, né? K igual a 0, K igual a 1, 2, 3 e 4, né? E, bem, enfim, o código já está bom. Eu só vou pedir para que ele aumente aqui a fonte, tá? Através da função set, né? Font size, vou colocar um tamanho 20. Eu vou salvar esse código aqui e executá-lo, pessoal. Então eu vou salvar ele com o nome... deixe-me vir aqui, vou salvar com o nome de zeros Bessel. Tá? Bem, aqui vocês veem então os nossos gráficos, tá certo? Bom, como nós pegamos poucos pontos, pessoal, provavelmente é por isso que essa linha ela ficou com pontas aqui, né, bicos. Mas a função nossa de Bessel em azul está aqui, né? E aqui em vermelho, esses pontos em vermelho, vocês veem os zeros da função cosseno. Então isso para um x aí
para o x grande, tá certo? Notem que as duas começam a se aproximar, né? Então, quando o x é muito grande, a função de Bessel, Jn de x, ela tende, né, a uma função cosseno, como essas fórmulas estão mostrando, tá certo? Então, esse é o comportamento assintótico, né, dessas funções de Bessel, e os zeros delas se aproximam da função cosseno, tá certo? Bem, pessoal, agora a gente vai ver algumas propriedades interessantes das funções de Bessel. Em primeiro lugar, as relações de ortogonalidade. Quando que duas funções de Bessel são ortogonais, tá certo? Então, olha só, a fórmula é essa aqui, né, integral de 0 até 1, de x vezes uma j de n, km vezes x, vezes uma j de n, klx, dx. Isso é zero quando m é diferente de L, tá certo? E isso aqui, quando m é igual a L, isso aqui vale, essa integral vale meio de j de n mais 1 ao quadrado de k de m, tá certo? Então, quando esses k's aqui são diferentes, você tem, então, essa relação, né, de ortogonalidade dando zero. E para o caso particular de J0, que é muito usado, né, inclusive é muito frequente aí nos problemas práticos, a integral de 0 até 1 de x, J0, tá, kmx, J0, klx dx, isso vale 0 para m diferente de L, e meio J1 ao quadrado, km, para m igual a L, tá? Essas fórmulas, pessoal, nós podemos comprová-las, né? A gente pode, inclusive, calcular essas integrais na janela de comandos, no Octave. A gente pode comprovar essas fórmulas. Vamos fazê-lo aqui. Então, olha só, eu vou aqui dar o meu CLC. Então, vamos supor que eu tenha a minha função J0, tá? De x, né? E aí, eu quero calcular, então, essa integral aqui, ó. Vamos calcular essa integral, tá? Para um k de 1 e um k de 2. E vocês vão ver que quando, então, o m é diferente de L, isso aqui dá zero, tá? Então, vamos fazer isso aqui na janela de comandos. Então, inicialmente, eu vou construir o meu vetor x através da função linspace de 0 até 40. Vou colocar 40 pontos, tá? Vou criar aqui a função anônima de x, que é a minha Bessel j de 0 e x. E aí, pessoal, quem que são esses k's, né? Esses k's aqui são as raízes, então, da minha Bessel, tá? Eu vou, então, criar aqui a variável k e vou aqui chamar a função raízes, que já está pronta, né? De f e de x, tá certo? E agora eu vou pedir para que eu vou escrever essa expressão aqui e aí vou pedir para que ele integre, tá, essa função de 0 até 1 e ele tem que me dar o valor 0, né? Já que os k's que eu vou adotar aqui serão diferentes. Então eu vou criar a minha função anônima de x. Então é x vezes, cuidado que aqui é multiplicação elemento a elemento. Então ponto asterisco, né? A minha Bessel j de 0 e k de 1, tá certo? Vezes x, né? Vezes x. E aí vezes uma Bessel, Bessel j de 0 e um k diferente, tá certo? Vamos supor k de 2 vezes x, tá certo? Vamos dar o ponto e vírgula. E agora, pessoal, eu peço então para que ele integre, tá? De 0 até 1. Como eu já executei aqui, ó, o meu pacote simbólico, tá? Então eu já ensinei vocês como baixar, né, esse pacote simbólico do Octave. Eu vou usar a função integral, tá, do pacote simbólico. Então eu vou usar aqui, vou chamar integral de f
no intervalo de 0 até 1. Tá certo? Vamos dar o Enter. E olha só, pessoal, ele não deu o valor 0, né? Mas ele deu um valor muito pequeno, 8, 10 a menos 18. Ou seja, para fins práticos, a gente pode supor que isso aqui é 0, né? Computacionalmente falando. Tá certo? Agora, pessoal, vamos então pegar essa segunda integral aqui, j0 de x. Vamos então calcular nessa integral de 0 até 1 de x, j0, tá? E o nosso k aqui, vamos pegar a segunda raiz, tá? De j0. Vamos pegar o k2 então. Então vocês sabem que quando os k's aqui eles são diferentes, dá 0, e quando eles são iguais, né, vai dar esse meio j1 ao quadrado de k de 2. Depois a gente confirma fazendo só esse cálculo aqui. Então olha só, eu vou fazer então, novamente que eu vou chamar a minha função linspace, como eu já fiz ela está aqui de 0 até 40. E agora, pessoal, eu vou então chamar a minha função anônima, né? BSLJ 0 de x, está aqui também. E aqui também eu vou chamar a raiz, né? A função raízes, para encontrar as raízes dessa minha Bessel. E agora, o que a gente vai fazer? Eu vou escrever então a expressão da função anônima de x, que é a função do integrando x vezes uma Bessel j de 0 e k de 2, tá certo? Vezes o x, né? Vezes x, e isso está ao quadrado, pessoal. Tá certo? Notem que essa função aqui está ao quadrado, né? Porque ela vezes ela mesma, tá? Então, preciso elevar ao quadrado. Vamos fechar aqui um parênteses, dar o ponto e vírgula. E aí vamos usar a função lá do pacote simbólico, né? Integral de f de 0 até 1. E aí está o valor 0,0579, né? Aproximadamente. Vamos lá, vamos fazer agora o cálculo desse meio de j1 ao quadrado de k de 2. E aí vocês vão ver que vai ter que dar a mesma resposta, né? Dessa integral. Então a gente nem precisava ter feito essa integral, bastaria, né, fazer o seguinte, Bessel j de 1, né? Porque aqui nós temos esse, é o j1, tá? De k de m. Então j1, e o nosso k é a segunda raiz, né? Que é o k de 2. E aqui eu vou elevar ao quadrado. Ok? E tem que dividir por 2 ainda, né? Tá? Então aqui, olha, o Octave entende, né? Primeiro a potenciação e depois ele divide por 2, tá? Vamos dar o Enter e vocês observem que é a mesma resposta, tá? Tem que ser a mesma coisa de acordo com esta fórmula que aqui está. Bom, pessoal, as outras relações importantes também, no que tangem aí as funções de Bessel, são as chamadas relações de recorrência. Existem muitas relações de recorrência entre as funções de Bessel. Aqui estão apenas algumas, tá? As mais aí importantes, né? As mais usadas. Essa aqui primeiro é a integral, tá? De 0 até 1, né? X elevado a n mais 1, de jn de a de x, dx. Isso é 1 sobre a j de n mais 1 de a, tá certo? E essas outras aqui, né, j de n menos 1 de x mais x, jn mais 1 de x, isso dá 2n j de n de x. E essa outra, jn menos 1 de x menos jn mais 1 de x, é 2 vezes a derivada de jn de x dx. Tá? Manipulando essas duas relações, vocês podem chegar nessa fórmula aqui, que permite o cálculo das derivadas das funções de Bessel jn de x a partir apenas de jn de x e jn mais 1 de x. Tá? Vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos tentar confirmar essa primeira expressão aqui, tá? Essa integral. E vamos também tentar fazer o seguinte, vamos tentar confirmar
essa última, tá? Essa derivada aqui, né? É só a gente derivar, então, a nossa Bessel J de n de x, né? Bom, como eu já executei aqui o pacote simbólico do Octave, essas funções que eu vou chamar, então, são as funções do pacote simbólico. Então, eu vou iniciar aqui declarando as minhas variáveis simbólicas, tá? K e x. Vamos lá. Então, eu quero fazer essa integral, pessoal, para n igual a zero, tá? Então, j0 de x, né? De a vezes x. Esse a aqui eu vou substituir por k, tá bom? E então eu vou fazer a minha integral, né, de x vezes a minha j, né, 0 de k vezes x, no intervalo de 0 até 1. Vamos ver como que a gente pode fazer isso aqui no Octave. Bom, eu declarei as minhas variáveis simbólicas aqui já, tá? E aí ele está carregando aqui, né, o pacote simbólico, porque é necessário você já ter feito, né, o download desse pacote simbólico, como eu já expliquei em alguma aula aí atrás, tá bom? Bom, então agora basta fazer o comando, né, int integral, e aí, entre aspas simples, pessoal, eu vou fazer então x vezes a nossa Bessel J, de 0, né, e k vezes x, tá certo? Fecho aspas simples, e aí eu estou integrando, né, na variável x no intervalo de 0 até 1. Tá? Essa é a sintaxe dessa função int do pacote simbólico. Ele vai escrever aqui para mim a expressão, tá? Olha lá, Bessel, né, J1, tá? Sobre k. Para k diferente de 0, tá ok? E caso contrário, meio. Então, é exatamente o que eu tenho aqui, pessoal. É a minha, como n aqui é 0, então ele vai dar uma J1 para mim, né, de K, sobre K, que é o A, no caso. E é exatamente o que vocês veem aqui, ó, né, a minha J1, tá, de K sobre K. E agora eu também vou confirmar essa relação de reconhecimento da derivada da função Bessel, de Bessel. Então, novamente aqui, né, já declarei, na verdade... não, eu vou declarar aqui as minhas variáveis x e n agora. E vou pedir para que ele calcule a derivada, então, é o comando diff, né? Da minha Bessel J de n e x, pessoal, porque é uma Bessel aí de qualquer ordem, tá bom? E aí ele deu aqui nessa forma, ó. Notem que está um pouquinho diferente, né, dessa outra aqui do slide. Aqui nós temos n, jn de x sobre x, menos a j de n mais 1, tá? Então aqui a j de n mais 1 de x está aqui, mas ela está sobre 2. E aqui, pessoal, essa Bessel de n menos 1 de x sobre 2, ela pode ser, né, usando essas relações de recorrência, a gente pode escrevê-las, tá? Nessa forma aqui, n, j de n de x sobre x, tá certo? Menos j de n mais 1 de x. Então, vale a pena, né? Pause o vídeo e vê se você consegue recuperar dessa expressão, essa expressão do slide aqui, tá ok? Bom, agora, o que a gente vai fazer? Eu quero, pessoal, mostrar para vocês o desenvolvimento em série de Fourier-Bessel, tá? Que é muito similar ao desenvolvimento de Fourier. De fato, né, uma função, tá certo? F, né, de R, ela pode ser desenvolvida numa série em termos de funções de Bessel, tá? É dada por essa expressão aqui, ó, uma soma de n de 1 até infinito, esses coeficientes a de n, cuja fórmula estão aqui, né? Está aqui, J0 de Kn, R sobre R maiúsculo, tá certo? E para a gente determinar, então, esses coeficientes A de N, a gente usa o truque de Fourier, né? A gente se vale aí das propriedades de ortogonalidade das funções de Bessel, como a gente viu aqui. Então, nós multiplicamos, tá, ambos os lados, né, dessa equação.
pelo J0 de Kn R sobre R maiúsculo. Tá? E a gente integra isso de 0 até R maiúsculo. Então, quando o m, pessoal, é diferente de n, né, a integral se faz igual a zero, né? Como a gente viu aqui nessa relação de ortogonalidade. E aí isso resulta, então, nessa expressão, e aí você pode isolar os coeficientes a n, né, que é dado por esta expressão aqui. Tá? Então é a mesma coisa, né, do truque de Fourier que a gente aprende lá na parte de séries de Fourier. Eu vou dar um exemplo. Digamos que você tem essa função, tá? Que é uma função aí, f de r é igual a 1 menos r menos 1, né? Módulo, melhor dizendo, de r menos 1, no intervalo de 0 até r maiúsculo igual a 2. Tá certo? Então, primeiramente, nós calculamos os coeficientes a n, usando esta expressão aqui, tá? Notem que não é trivial, né? E aí a gente pode, então, pessoal, desenvolver, né, essa função, né, aproximá-la por uma série de Fourier-Bessel, né, usando essa expressão aqui. Bom, a gente pode, claro, né, e deve implementar isso no programa, né, no Octave, por exemplo. Eu vou mostrar aqui para vocês o código, tá, implementado para desenvolver essa função em série de Fourier-Bessel. Vamos achar aqui a pasta. E eu salvei com o nome de Fourier-Bessel. Bom, então inicialmente a gente precisa construir o nosso vetor x, né? Através da função linspace, então de 0 até 40. A minha Bessel J está aqui, de 0, né? E a Bessel, a J0, tá certo? É importante destacar isso, né? J0. E aqui, pessoal, inicialmente eu peço para que ele ache, então, as raízes dessa minha função, né? Atribuindo a variável k. E aí o meu R maiúsculo é igual a 2, que tem a ver com esse intervalo, tá? Aqui, né? Da função de 0 até 2. E aí, através de um laço for, né, eu peço para que ele calcule, então, os coeficientes, né, A de I, então, que é dado por esta expressão que aqui está, né, 2 sobre R2, J1 ao quadrado, integral de 0 até R, dessa função aqui. Notem que a função eu já construo na linha de cima, né, 0 vezes 1 menos módulo de R menos 1, vezes a J0 de K vezes R minúsculo sobre R maiúsculo, tá? E esse I ele vai de 1 até o comprimento, né, até as raízes, tá certo? São as raízes da minha função de Bessel. Bem, aqui também, pessoal, e aqui, então, num segundo laço for, eu coloco, né, eu construo a função, né, FR, que são o produto desses coeficientes por esse J0. E é uma soma, tá certo? Então aqui eu faço, né, y, que é igual a y, mais esses coeficientes, vezes a minha Bessel J, tá? J0, né, de K, vezes R sobre R, maiúsculo. Notem que aqui eu estou pedindo para que ele plote o gráfico da minha função e também o desenvolvimento, tá, da série de Fourier, né, que é o y, tá certo? Esse y aqui é a série de Fourier-Bessel. É um código relativamente simples, tá certo? Eu vou aqui executá-lo e vamos ver o gráfico que ele vai gerar, pessoal. Então ele vai me mostrar a função, né, com uma certa aí resolução, tá certo? E também vai me mostrar aqui a série de Fourier-Bessel. Então, em laranja, nessa cor laranjada, você vê a função e essa função azul é a aproximação por Fourier-Bessel. Note que a aproximação é muito boa, exceto aqui nesse bico, né? Para R igual a 1, tá?
Na verdade, que deveria ser um bico, né, uma descontinuidade. E mesma coisa, a gente viu isso também na série de Fourier, que próximo a descontinuidades existe aí a aproximação, ela já fica ruim, né? Mas tirando as descontinuidades, vocês veem que a aproximação é bastante boa, tá bom? Existe aqui um outro exemplo, pessoal, de desenvolvimento de Fourier-Bessel, que é dessa outra função. Nós temos essa função aqui, um degrau, né? Então é uma função que vale 1 para R de 0 até B e 0 para R para B menor ou igual a R, menor ou igual a R maiúsculo, tá? E aí você pode então fazer o desenvolvimento de Fourier-Bessel para essa função, calculando primeiramente os coeficientes, né, A de N. Como são infinitos a N, você teoricamente tem que fazer infinitas integrais, né? E aí fazer essa expansão aqui, tá? Em Fourier-Bessel. Vamos ver se eu fiz esse código aqui no Octave. Eu devo ter salvado com o nome de Fourier-Bessel 1, está aqui. Então, pessoal, o código é a mesma coisa, tá certo? Vamos aumentar o zoom um pouquinho mais. Então, construo o vetor x, né, novamente, através da função linspace, intervalo de 0 até 40. E agora aqui, pessoal, eu fiz aqui, né, a minha Bessel, a J1 de x, tá certo? Para calcular, né, esses coeficientes, então a n, tá certo? E aqui eu quero desenvolver essa função em termos de uma J1, tá? Em termos de uma J1. J1 de x, tá certo? Então aqui eu coloquei, né, pedi para que ele encontre para mim as raízes, tá? Dessa minha função. O R maiúsculo é 2, novamente o intervalo aqui. O B, né, eu estou atribuindo um valor 2. Aliás, o B igual a 1, pessoal, e o R igual a 2, tá? E dentro do laço for, então, eu construo a função Bessel J, tá? E peço para que ele calcule, então, aquela integral, né? Os coeficientes A de I, que é 2 vezes a integral, né, dessa minha função, dividido por R vezes a Bessel J2, né, de K ao quadrado. Que é esse termo aqui, J2 ao quadrado. E aqui eu peço, através, né, de um outro laço for, para que ele calcule, então, faça a expansão em Fourier-Bessel daquela função, tá? E aqui eu peço para que ele plote, então, tanto o gráfico de y, né, que é a minha função de Fourier-Bessel, quanto da minha função, tá? Da função deixe-me ver aqui, essa função R, tá certo? Vamos executar, pessoal, esse código e ver como que vai ficar a aproximação. Então fica uma aproximação interessante, né? Se eu aumentar, claro, o número de termos, a aproximação melhora. Então aí depois vocês podem fazer variações aí nesse código e vocês vão ver que a aproximação de Fourier-Bessel, tá, dessa função, ela é muito boa, tá? Exceto, como eu já falei aqui, nas descontinuidades, né? Em que existe daí uma rápida variação, né? Bom, e para a gente finalizar essa aula, eu gostaria de mostrar para vocês as funções de Bessel, pessoal, de segunda espécie, tá? As mais utilizadas são as de primeira espécie, como nós já vimos. Mas também existe uma segunda solução, né, para a equação diferencial de Bessel, que são, então, essas funções yn, tá? Yn de x, tá certo? E nós podemos pedir, então, para que ele mostre, né? Aqui vocês estão observando o comportamento assintótico, tá? Das funções de Bessel de segunda espécie. Mas o que eu queria mostrar para vocês, pessoal, é o seguinte. Como mostrar aqui num gráfico
né, essas funções de Bessel de segunda espécie. Vamos fazer aqui um código rapidamente para vocês visualizarem. Vamos supor que eu queira exibir aí as funções de Bessel de segunda espécie de 0 até 4, tá? Então, vou iniciar aqui com o comando hold on. Deixe-me aumentar o zoom aqui, porque o meu control não está funcionando. E através de um laço for, eu vou então fazer o n de 0 até 4. E aí, através da função fplot, eu vou pedir para que ele plote, então, a função anônima de x, as funções de Bessel de segunda espécie, pessoal, que no Octave está com o nome de Bessel y, tá? De primeira espécie é Bessel j, de segunda espécie Bessel y, de n e x. Vou colocar aqui meu intervalo de 0 até 20. Aliás, vamos colocar, pode deixar de 0 até 20. E, bom, vou fechar aqui o parênteses. Vou finalizar esse laço for. E vou estabelecer o limite aqui, pessoal, no eixo y, tá? De menos 2 até 1. De menos 2 até 1, tá ok? Eu só vou pedir para que ele aumente, né, todos os elementos do gráfico. A fonte, né? Então, font size, vou colocar um tamanho 20, tá ótimo. Eu não vou colocar título e nem nome dos eixos, tá? Só para a gente adiantar. Eu vou salvar ele com o nome de Bessel 2 e vamos executá-lo então. Bom, eu vou ter que fechar essa figura aqui. Não precisou. Bom, vamos fechar aqui porque no cantinho ele manteve, né, a outra. Então, olha só, vocês estão diante do gráfico das funções de Bessel de segunda espécie, tá? São funções que às vezes aparecem também alguns problemas, mas as mais frequentes são as de primeira espécie. Então, aqui vocês em azul claro, vocês veem, né, a y0, essa aqui é a y1, essa é a y2, a y3 e a y4. Notem que, né, para n tendendo aí, para x tendendo a 0, elas tendem a menos infinito, né, então elas divergem. E após um certo valor de x aqui, elas entram num regime, né, oscilatório e se aproximam de uma função seno, pessoal, tá certo? Notem que o comportamento assintótico aqui, as funções de segunda espécie tendem para x grande, né, para uma função seno, tá? Como os gráficos demonstram, tá ok? Então vamos parar por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? Uma aula bastante importante aí para quem estuda física matemática, né? E precisa de forma rápida obter alguns zeros, por exemplo, das funções de Bessel, enfim. Então o Octave, às vezes, ele pode ser útil nessas horas, tá bom? Então muito obrigado e até a próxima aula.